Oi, gente. Então, estamos aqui, né, para mais uma aula. É a quarta aula de projeto de condicionamento de ambientes e hoje nós vamos falar sobre a carga térmica devido à insolação, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela, compartilhando a tela. Eu vou tirar a minha câmera, como de hábito, tá? Estou compartilhando a tela e aqui vocês devem estar vendo já os slides, não é mesmo? Então, a aula de hoje, né? Refere-se ao sábado no dia 28/3, tá? E a aula nossa é carga térmica de insolação. Essa carga térmica, ela se divide em duas partes, tá? Uma parte da radiação solar, inclusive a parte difusa, é absorvida pelas paredes externas do cômodo do recinto que você está climatizando. Essa parede fica quente, ela acumula calor mesmo depois quando a parede fica na sombra. Então você tem que levar em conta esse aquecimento. E a outra carga térmica é aquela radiação direta e a difusa que atravessa os vidros, né, de portas e janelas. Como é que a gente faz para calcular a carga térmica nas paredes? Aí você acrescenta na fórmula clássica da carga térmica de condução que a gente aprendeu nas duas últimas aulas, você acrescenta você acrescenta uma parcela que a gente chama de acréscimo diferencial por causa do aquecimento das paredes. Então você usa essa tabela aqui. Por exemplo, imagina que você tem uma parede virada para o norte. Está vendo aqui? E além disso, a cor dela é clara. Parede pintada de branco, por exemplo. Aí qual que é o acréscimo ΔT que você vai colocar aqui? 2,7 graus Celsius, que é a parede de norte com cor clara. Vai ser esse valor, tá? Aí se a parede for voltada para o leste ou para o oeste, são essas correções aqui. Parede para o sul, a gente não corrige, tá? Não corrige. E se for telhado, corrige muito, né? Quando tem uma laje, por exemplo. Vamos fazer um exemplo? Retomo o exemplo 2 da última aula. Lembram? A gente calculou a carga térmica nessa parede aqui, a gente achou 702 quilocalorias por hora, porque a gente pegou o coeficiente global, no caso aqui uma parede de tijolo de uma vez, com dois acabamentos reboque de um lado e do outro, então o coeficiente era 19,95, a área da parede 30 metros quadrados, o ΔT 12 graus, que é o 32, temperatura do ar externo, menos 20 graus Celsius, temperatura do ar interno. Deu 702 quilocaloria por hora. E se a gente considerar a parede que vai receber incidência ao longo do dia, do sol, né? Então tem um ΔT de 2,7. Lembra que a gente viu a guria mesmo? Uma parede virada para o norte, é o caso dessa, tá? Até esqueci de relembrar, né? Uma parede de cor clara virada para o norte. Então 2,7, você vai somar 2,7 aqui no 12, então vai dar 14,7, e a carga térmica passa para 860 quilocaloria por hora, que é 22%, 22,5% maior do que a carga sem levar em conta o efeito da insolação na parede, né? Então é importante fazer essa consideração. E a carga térmica de insolação realmente nos vidros? A radiação que chega, eu vou chamar de Q, tem uma parte Q1 que reflete, é muito, a parte importante, o Q2, que é a parte absorvida, é desprezível, tá? Diferentemente da parede opaca, no vidro pode desprezar isso, e o Q3 que interessa. Esse Q3 chama fator solar, em quilocaloria por hora por metro quadrado, que é o caso dessa tabela aqui. Essa tabela vale para o Rio de Janeiro, tá? Localização ali, 22 graus, 54 minutos de latitude sul, além disso tem a longitude do Rio também, né? Então, para uma cidade assim, né, você tem essas cargas térmicas. Por exemplo, no dia 20 de dezembro, uma parede com a face virada para o sul. Se for 10 horas da manhã, olha aqui o fator solar, 49 quilocaloria por hora por metro quadrado. Então, dependendo do dia, aqui tem a tabela para vários dias, 20 de dezembro, 21 de janeiro e 21 de novembro, que são dias similares do ponto de vista de insolação, 20 de fevereiro, 23 de outubro,
você tem essa carga térmica, tá? Então depende do dia, da hora do dia e depende da posição. Inclusive claraboia, né? Quando você tem no teto, no telhado, um vidro, tá? E você tem todos esses valores aqui. Então, é isso aí, muito simples. E basta pegar esse fator solar e multiplicar pela área da janela. Agora, e se tiver uma proteção? Aí vai ter uma atenuação. Pode ser proteção tipo toldo, persianas internas, insufilmes. Aí você vai multiplicar a carga térmica por 0,15 a 0,20 se for toldo ou persianas externas. 0,50 a 0,66, persianas internas e insufilmes. E 0,25 a 0,61 se for cortinas brancas internas, tá? Isso é um coeficiente de redução, tá? E é melhor você usar o valor maior, por exemplo, igual aqui, 0,15, 0,20. Eu uso 0,15 a 0,20, mas qual exatamente? Ah, usa 0,20, porque aí, pegando o maior valor, você vai ter um projeto mais conservador. Você vai ter mais carga térmica, e a máquina que você vai selecionar para climatizar o ambiente vai ter que ser de maior capacidade de climatização, não é mesmo? Um exemplo muito simples aqui, ó. Estime a carga térmica de insolação no verão, na cidade do Rio de Janeiro, às 16 horas, para uma janela de 3 metros por 1,5 metro, então a área de 4,5 metros quadrados, voltada para o oeste e protegida por todo. Olha a quantidade de informação que tem aqui. Cidade, Rio de Janeiro. Então a gente pode usar aquela tabela que a gente viu há pouco. Para as 16 horas. E é carga térmica de verão. Então a gente pode pegar, por exemplo, dia 20 de fevereiro, não é mesmo? Que está em pleno verão. E tem que ser para as 16 horas. E além disso, tem a área, que a gente vai multiplicar pela área, o fator solar. E depois ainda tem que corrigir, porque tem todo. Bom, da tabela, o fator solar para 20 de fevereiro, às 16 horas, vai ser esse valor aqui, que daqui a pouco eu mostro por que que é esse valor, tá? E aí você pega esse 448, multiplica pelo eta, que é 0,20, lembra? Quando é todo, 0,20, e a área, pronto, 403 quilocaloria por hora. A tabela está aqui, ó. Eu peguei aqui a tabela para o dia 20 de fevereiro e 23 de outubro. Que dia que nós estamos? Está aqui, 20 de fevereiro. Qual é a hora? 16, lembra? 16 horas. A janela estava virada para o oeste aqui, ó. Tá bom? Então a gente tem que pegar essa linha com essa linha aqui vertical, vamos achar 448 quilocaloria por hora. Valor esse que a gente multiplicou pelo eta, 0,20, e depois pelo 4,5 metro quadrado, que é a área. E aí deu aquela carga térmica lá. Tá bom? Muito bem. É como se a aula tivesse acabado, tá? Porque você já sabe calcular carga térmica na parede mesmo, e sabe calcular carga térmica no vidro. Na parede você usa aquele ΔT, né? Acrescido no próprio ΔT, temperatura externa menos interna, vezes o coeficiente global de troca de calor da parede, vezes a área. Muito bem. E no vidro você usa esse fator solar. Esse conceito de fator solar. Essa tabela aí do Rio de Janeiro você pode usar para Belo Horizonte, porque Rio de Janeiro e Belo Horizonte são cidades muito próximas, quase que a mesma localização geográfica. Mas se você quiser para uma outra cidade, para um outro lugar mais distante, como é que faz? Bom, ou você tem que ter uma tabela desse tipo, quem é que pode fornecer isso talvez o departamento lá de energia da cidade, ou alguma universidade importante do estado onde aquela cidade está situado, né? Ou então, você pode usar alguns métodos aproximados, mas que são bons, como, por exemplo, o método da ASHRAE. Esse método da ASHRAE é, é um método que eu tirei desse handbook aqui, ó, tá vendo? Handbook da ASHRAE. A ASHRAE é a Associação Americana de Aquecimento, Refrigeração e Ar-Condicionado, uma associação de engenharia, né, que existe desde o final do século XIX, final do século XIX. Se não me engano, ela foi fundada em 1894, se não me falha a memória, ou seja, ela já tem praticamente 130 anos
de existência. É uma maravilha os handbooks da Ashley. Esse aí é de 2013, mas já tem o de 2025. Normalmente, a cada 3, 4 anos, atualiza. Não é tão caro. Eu acho que você pode comprar o e-book por coisa de uns US$ 150, principalmente se você for membro da Ashley. Aí tem que pagar uma anuidade. Aí sai bem em conta, ou você até recebe o handbook de cortesia. Esse handbook é de fundamentos, mas tem também o de equipamentos, tem os standard. As empresas de engenharia que mexem com climatização, que mexe com engenharia térmica de uma maneira geral, precisa realmente de ter o handbook da Ashley, né? Ser assinante. Bom, o método, como é que é o método? Bom, primeiro, antes da gente ir para o método, a gente tem que entender dois ângulos muito importantes, que é o ângulo beta, chamado ângulo de elevação, que está o Sol, tá? Aqui embaixo é o chão. Então, se você pegar uma vertical que vai do Sol até o chão, então esse ponto C está exatamente embaixo do Sol, tá? Esse ângulo aqui vai ser 90 graus. Esse aqui, a radiação solar que chegou no ponto B, é onde tem a janela. A janela. Essa radiação está perpendicular a essa superfície aqui, ó. E essa radiação normal a essa superfície, ela é tabelada. Normalmente você sabe quanto que ela vale. Tem tabelas que falam quanto que ela vale para cada localidade, para cada época do ano, tá? Você tem esse valor aí. Você tem esse valor aí. Agora, quanto que realmente vai para a janela, aí você vai precisar desse ângulo beta, que é o ângulo de elevação solar, que é o ângulo entre a radiação direta e essa linha CB, né? Então aqui tem um triângulo A, B, C, o triângulo retângulo em C, tá? É o ângulo beta, ângulo de elevação solar, né? Quando o Sol está exatamente no zênite, que é a posição mais alta do Sol, o ângulo aqui vale 90 graus. Esse ângulo vale 90 graus, tá? E tem também o ângulo de azimuth. Aí essa linha CB, você tem que ir no sentido anti-horário e rodando até chegar no norte aqui, ó, nessa linha do norte. Aí você tem um ângulo φ de azimuth. Esse ângulo também pode ser pensado como sendo da linha CB até aqui, ó. Aí eu estou pensando nessa flechinha do sul. Isso aqui é o norte, aqui é o sul. Esse ângulo aqui também pode ser chamado de ângulo de azimuth. A diferença entre esse ângulo e esse todo é 180 graus, né? O ângulo de azimuth, como ele foi definido aqui, menos 180, vai dar esse daqui, ó, né? E aí o seno, o cosseno desse ângulo total e desse ângulo menor são iguais, a menos de um sinal positivo ou negativo. Por exemplo, se esse ângulo aqui for 30 graus, esse aqui, ó, então, como esse é 180, lógico, né? Porque aqui é a linha norte-sul, isso aqui é 180. 180 mais 30 daria 210, né? Depois você confere na calculadora ou no ciclo trigonométrico, né? O seno de 210 ou o seno de 30 são iguais, a menos de um sinal. Idem para o cosseno. Então, entendido? Ângulo de elevação do Sol, ângulo de azimuth. Aqui também tem algumas radiações importantes. Tem três que são muito importantes. A radiação direta, que não é a radiação aparente. A radiação aparente, a gente chama essa radiação que, que veio do espaço, uma parte reflete, e a radiação aparente é aquela que penetra no alto da atmosfera. A chamada radiação aparente. Aparentemente, é ela que chegaria aqui embaixo, nessa janela de vidro, mas não é ela que chega, porque a radiação que chega, que a gente vai chamar de direta, ela é atenuada, ela é absorvida em grande parte pela atmosfera. Então, nem toda a radiação chega aqui embaixo. Não é em grande parte, não, em parte, tá? Exatamente porque a atmosfera absorve radiação, ela também irradia uma luz, é a luz, esse azul do céu, né, é uma radiação difusa, que também atinge o vidro. E tem a refletida pelo chão, tá? A radiação que bate no chão, a radiação direta que bate no chão reflete. Aí
para calcular essa radiação refletida, você precisa da reflectividade do chão. O chão, em geral, reflete aí em torno entre 10 a 30%, entre 10 a 25%, o chão descoberto, né, é o que ele reflete. Bom, agora que vem realmente o método da Ashray. Para um dia claro, qual que é a radiação direta normal? Então, deixa eu voltar um slide aqui para trás. Essa radiação aqui é chamada radiação direta normal, essa que chegou perpendicular a essa superfície aqui, tá? E que não é a janela de vidro. A janela de vidro não fica olhando para o sol. A janela de vidro fica numa posição vertical, né? Só de manhã cedinho que a gente pode dizer que quando o sol levanta, a luz que sai do sol e que bate na janela vai ser perpendicular. Mas à medida que o ângulo de elevação vai aumentando, né, essa radiação vai ficando não mais perpendicular com o vidro, né? Mas essa radiação direta, normal, aquela que atinge aquela superfície normal, é dada por essa forma. O que que é A? A é exatamente a radiação aparente, aquela que vem do espaço e que penetra na atmosfera. Mas você vai dividir isso por um número que vai reduzir o valor dessa irradiação direta. E essa divisão vai ter que ser exponencial de quem? Quem que vai ser o argumento desse exponencial aí, né? 2,7, né? Que é o exponencial, o nome de Neperiano. É B sobre seno de beta. Beta é o ângulo de elevação, tá? E o B? O B é o chamado fator de extinção. O A e o B vão ser dados numa tabela. Ô, gente, deixa eu voltar um pouquinho um slide aqui, que eu esqueci de falar uma coisa importantíssima para vocês, que o ângulo beta e o ângulo φ, o de elevação e de azimuth, você consegue eles ou em atlas de solarimetria, ou então você pode entrar nesse software aqui, nesse site, que é um site do Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Nós vamos usá-lo para fazer um problema daqui a pouco, tá? E a difusa é dada por essa forma. Precisa da direta, mas você vai ter que multiplicar por um fator C, que é um fator de radiação difusa, e depois dividir por 2. E a refletida é dada por essa forma, também depende da irradiação direta, claro, é ela que vai bater no chão, mas vai ter que multiplicar pelo ρ, onde o ρ é a reflectividade do chão, aquele número que eu falei para vocês, que é entre 10 e 25%. Aqui estão os valores de A, B e C. O A, que aparece aqui, ó, ele é o ótimo metro quadrado. Agora, o B e o C, não, são adimensionais aqui, ó. Dimensionless, sem dimensão, tá bom? Aqui eu estou marcando exatamente para o dia 21 de fevereiro, que foi aquele exercício que a gente fez há pouco da janela no Rio de Janeiro, porque daqui a pouco nós vamos fazer o exemplo 3, que vai ser resolver aquele problema pelo método da Ashray. Vocês vão ver que não vai dar muito diferente a carga térmica calculada pela tabela do Rio de Janeiro e pela tabela da Ashray adaptada para o Rio de Janeiro. Bom, aqui é uma tabelinha que está falando quanto que é o ρ, a refletividade do chão, se o chão for solo descoberto, se for areia do deserto, grama, floresta, neve, etc., né? E a refletividade do chão ela é popularmente chamada de albedo, né? De 10 a 25% aqui. Bom, aqui é a transmissividade do vidro. Na verdade, aqui tem a transmissividade do vidro com baixo ferro, esse vidro aqui, glass, low iron glass, de 6 milímetros, é o vidro usado em coletor solar. Ele tem baixo teor de ferro, porque aí a transmissividade dele é altíssima. Altíssima para a faixa do visível e mesmo para a faixa do infravermelho. Agora, essa linha pontilhada de pequenininho aqui, uns pontinhos, é do vidro com alto teor de ferro. É o vidro realmente que a gente usa nas janelas, nas portas. Ele é um vidro, inclusive, mais forte, né? Aguenta mais pancadas, né? etc. E aí ele tem uma reflectividade que na faixa do visível, aqui, ó, comprimento de onda em micrômetro, entre 0,4 e 0,7 micrômetro, é a região do visível, né, indo desde o azul até o vermelho, né?
E o valor vai aqui desde 0,6, chega num topo aqui 0,8, depois volta para 0,6. Até uma curva como se fosse assim, uma parábola aqui, tá vendo? Mas isso depende do comprimento de onda. É vermelho, então é 0,6. É azul, é 0,6 também. Mais no meio é 0,8. Então, na média, vamos considerar 0,7. É uma boa reflectividade para a gente, transmissividade, perdão, para o vidro. Finalmente, nós chegamos aqui na fórmula que a gente queria para achar a irradiação que vai entrar no vidro. Aqui, ó, eu coloquei uma janela de vidro vertical, tá vendo? É um vidro vertical, uma porta, uma janela, né? Aqui é aquele triângulo A, B, que é o ponto que está debaixo do Sol, e aqui o C, que é o ponto onde está a janela. E aqui apareceu um outro triângulo menorzinho, você está vendo aqui, ó? Todos os dois são retângulos. Esse é o triângulo BDC. Olha, como é que chama esse ângulo? Já tinha falado. É o ângulo da elevação solar. No meu. Aqui, ó, daqui até do lado de cá, que seria o φ. Lembra? Que ele vai no sentido horário da linha BC até o norte. Mas você pode pegar daqui até esse ponto aqui também, pode. Esse aqui é o φ também, aquele negócio que eu falei agora mesmo, 30 graus e o 210 graus, lembra? Esse ângulo aqui, π é um ângulo novo, é porque a janela de vidro agora apareceu na jogada. Ela não estava naquela outra figura. A linha normal aqui é essa, perpendicular à janela de vidro. E aí o ângulo entre essa linha normal e a linha norte-sul é o ângulo φ, tá bom? E esse ângulo gama é a soma do φ com o psi. Aqui, ó, φ mais psi. Por que que eu coloquei somado ou subtraído? Depende da posição da janela. Você vai ver que no exemplo que a gente vai dar vai ser subtraído. Agora, como é que a gente chega nessa forma? Primeiro, você tem que ter um ângulo gama. Esse ângulo gama, nesse meu desenho, vai ser o φ, que vai vir do soft, mais o psi, que vem da posição da janela. Aí você tem um ângulo gama, tá bom? Agora, como é que você pega essa radiação BC? Porque você tem a radiação AC. A radiação que vai de AC é a tal da irradiação direta, que é dada por essa fórmula aqui, ó. Tá bom? É dado por essa fórmula. Quem que é o A e quem que é o B? Tá aqui. O A e o B. E também o C, né? Depende do dia do ano. Muito bem. Então você pega essa irradiação direta, equação 1, e multiplica pelo cosseno de beta. Cosseno de beta. Beta é o ângulo da inclinação solar, da elevação solar. Aí você achou quanto que vale essa base desse triângulo maior, ABC. É a hipotenusa, que é a irradiação direta, vezes o cosseno de beta. Só que essa irradiação BC vai ser a hipotenusa do triângulo menor. E a irradiação que interessa é essa que vai perpendicular à janela, que é a irradiação DC. Essa irradiação DC vai ser a hipotenusa, que é o IBC, vezes o cosseno de gama agora, porque esse aqui que é o ângulo gama que está aqui, ó, no vértice C. Inclusive, pode misturar uma fórmula com a outra para virar essa, tá vendo? É essa fórmula aqui que está dentro do amarelinho que a gente vai usar. Bom, exemplo, para a gente terminar realmente a aula. Nós vamos retomar o exemplo 2. A cidade é o Rio de Janeiro. Agora eu estou te dando a latitude do Rio, certinho. 22 graus, 54 minutos, 30 segundos. Lá estava falando que era quanto lá naquela tabela, gente? Voltando lá para trás. Cadê? 22 graus e 54 minutos.
Mas quando a gente vai lá para frente, tem que passar por tudo isso aqui, né? A gente vê que, na verdade, é 22 graus, 54 minutos e 30 segundos. Aqui está a longitude. A latitude é sul, claro, porque nós estamos no hemisfério sul. E a longitude é 43 graus, 11 minutos, 47 segundos oeste, porque nós estamos à esquerda do meridiano de Greenwich, né? Brasil, Estados Unidos, todas as Américas, né? Grande parte da Europa, uma parte boa da Europa, né? A gente está assim do lado à esquerda do meridiano de Greenwich, né? E à direita você tem a Rússia, o Japão, a China, o Oriente Médio, né? Aí seria longitude leste, tá bom? Consultando o software do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, e para 16 horas e 21 de fevereiro, a gente vai achar esse ângulo de azimuth 279,57, tá? E o beta 46,74. Daqui a pouco eu vou entrar no software ao vivo e a cores e vocês vão ver como é que eu vou achar isso, tá? Quem que é esse ângulo aqui de 279? Olha, essa figura é vendo por cima, tá? Você tem aqui o norte, o sul, então aqui o leste, aqui o oeste, e isso aqui é aquela linha BC, lembra? Nós estamos olhando por cima. Cadê o ponto A? O ponto A está em cima do ponto B, um pouco elevado, né? No céu, onde está o Sol. O ponto A é onde está o Sol. Aí a projeção do ponto A no chão é o ponto B, e aqui é o segmento BC, né? Segmento BC. Essa radiação BC a gente sabe calcular. É só a gente pegar a irradiação direta e multiplicar pelo quociente de beta. Depois a gente tem que pegar esse valor que a gente achou aqui e multiplicar pelo quociente de gama. Agora, por que que o gama aqui vai ser o φ 279 menos 270? Porque esse φ é esse ângulo que vai daqui, ó, tá vendo o mouse aqui? Vai rodando, 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 até chegar no norte. Esse ângulo vale 279. Mas se eu subtrair desse daqui, que é 270, né, que é 90 mais 90 mais 90, 270, vai dar o gama, que vai dar 9,57 graus, esse ângulo aqui. Agora sim, a gente tem condições de fazer as contas, tá? E achar quanto de carga térmica que tem. Mas antes de fazer essa conta, vamos fazer o seguinte: vamos ver como que funciona esse programa aqui, né? Aqui, ó, aqui é o programa do Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Aqui está o ângulo de azimuth e aqui está o ângulo solar que a gente achou aqui, ó. Esses dois valores. Agora, como é que eu cheguei nesses valores? Eu vou entrar aqui no programa, tá? Aqui, ó. Vou clicar aqui que eu entrei no programa. Está carregando. Ok, carregou aqui, ó. Carregou. Bom, aqui está para uma cidade aí que eu nem sei que cidade que é essa, né? Boulder, né? Então, assim, você pode procurar aqui, se você clicar aqui, ó, você tem duas opções. Primeiro, você pode entrar entre com a latitude e longitude. Então, você pode pôr aqueles valores lá do Rio de Janeiro para latitude e para longitude, tá bom? Mas atenção, se for latitude sul, é o nosso caso, tem que botar um menos aqui, ó. Teria que ter menos. Menos 22 graus, não é? Menos 22 graus, aí 54 minutos. Eu confesso que não lembro mais quanto que era os segundos, acho que era 30 segundos. Agora, a longitude aqui, se for oeste, é o nosso caso. Nós estamos à esquerda do meridiano de Greenwich. Aí você tem que deixar positivo. Eu não lembro quanto que era lá a latitude, a longitude você tinha que colocar tudo certinho. Aqui é o negócio das horas. No caso do Rio de Janeiro, você tem que colocar 3 horas, porque nós estamos 3 horas antes do meridiano de Greenwich. Greenwich seria 0 horas, e no caso nosso seria mais 3, tá? Mais 3. Na verdade, a gente está atrás, seria menos 3, mas aqui no programa tem que colocar mais 3. Todo mundo que está do lado esquerdo do meridiano de Greenwich, você tem que ver quantas horas que tem de
fuso horário e colocar essa quantidade de horas aqui positivamente, tá bom? E aqui você tem que colocar também que é dia, luz do dia, e não luz da noite aqui, luz do dia, né? E aqui você tem que colocar o dia, não é março, você tem que colocar fevereiro. E tem que colocar a hora aqui, é 16 horas, lembra? Zero aqui, 0 horas e 0 segundos. Pronto, e aqui está usando 24 horas, e não esse negócio de AM e PM. Aí quando você fala calcular, ele calcula aqui embaixo o valor, ó, tá? Por que que está errado, não deu exatamente os números que a gente falou? É porque a gente está com a longitude errada aqui. Agora, como o Rio é uma cidade conhecida, você pode procurar o Rio aqui, ó. Não está tendo uma ordem alfabética, não, viu? Está numa ordem, sei lá de quê. Talvez de importância da cidade. Rio de Janeiro. Quando você põe Rio de Janeiro, ele já põe a latitude certinha, a longitude certinha, inclusive com sinais, já põe aquele 3 ali, tá vendo que eu tinha falado? Aqui não, você que tem que pôr IES aqui. E ele já calculou aquilo lá. Deu para entender, gente? Então é isso aí, tá? Eu já vou fechar esse programa e voltei aqui para os números que a gente tinha achado. Aqui, esse slide é menos importante, mas só para falar que latitude é sul ou norte, tá bom? Sul ou norte. Sul é positivo, norte é negativo. Não, perdão. Sul é negativo, latitude negativa, norte positivo. Agora, meridiano de Greenwich. Se você estiver para o lado esquerdo, é o caso do Brasil, então vai ser mais. E se for do lado leste, vai ser menos. No caso do Rio de Janeiro, aqui é o meridiano de Greenwich, 0, e o Rio de Janeiro, que está nessa faixa aqui, seria 3. Menos 3, a gente está atrasado menos 3 em relação à Europa, né? Mas tem que colocar mais 3 no programa, tá? Bom, eu fiz aqui um programa de computador para fazer as contas para a gente. Aqui o que que eu fiz? Eu coloquei a superfície da área do vidro, né? 3 vezes 1,5 vai dar a área de 4,5. Transmissividade 70%, o coeficiente de atenuação do todo é 0,20. Refletividade do chão, você lembra? Era de 10 a 25, eu botei 10%. Aqui o A, o B e o C lá do handbook da Ashway. Aqui, ó, voltando aqui, ó, o A, para o dia de 21 de fevereiro, 1214. Esse é o B, 0,144, esse é o C, 0,060. O que que é o A? É a radiação aparente. O que que é o B? É o coeficiente de atenuação, né? E o que que é o C? É, o C tem a ver com a difusão, da difusão. São coeficientes, né? Eu escrevi fatores aqui, ó, mas, opa, eu escrevi fatores, mas é melhor escrever é, coeficientes. É melhor do que fatores, porque, deixa eu salvar aqui, é melhor do que fatores, porque se você olhar a fórmula, eles não estão. Até que esse aqui é fator, mas esse aqui não é bem fator, tá, né? Não está multiplicando nada, né? Então é melhor colocar coeficientes, tá? Aqui eu acabei colocando fator aqui, ó, B é o fator, né? Mas eu acho melhor colocar coeficientes, tá? Então, igual eu estava falando, você tem aqui os dados, né? Aqui tem o beta e o φ, aqui o gama é o φ menos 270, eu mostrei, e aqui são as fórmulas, tá? Radiação direta é a equação 1, lembra da equação 1? A equação 2 é difusa, aqui é refletida, aqui entrou o ρ, esse ρ aqui de 0,10, e depois é só somar. Aqui é aquela forma, irradiação direta, vezes o cosseno de beta, vezes o cosseno de gama, essa fórmula aqui, ó. Lembra dessa fórmula aqui, ó? Essa aqui que tem que entrar. Agora, a difusa é simplesmente a equação 2 e a refletida é a equação 3 que está aqui. Sabe quanto que deu a carga térmica? 410. Sabe quanto que a gente tinha achado pelo método entrando direto na tabela do Rio? 403. Muito próximo, né? Muito próximo. E aqui está o exercício proposto referente a essa matéria. Eu pus um exercício só dessa vez, tá?
Em um prédio no Rio de Janeiro, uma parede externa tem 10 metros de base, 3 metros de altura. Nessa parede tem uma porta de vidro com área 5 metros quadrados. A porta é protegida com toldo, ok? E a parede é formada de tijolos furados de uma vez com dois revestimentos. Com isso, você consegue achar o U lá naquela tabela que a gente viu na aula passada. Ela tem cor média, não é clara, não. Média, está voltada para o oeste. Aí você vai ter que ver o fator de correção. Eu peço na letra A para calcular o calor por condução através da parede. Aí tem que entrar com aquela parcela de correção, delta Tzinho. Depois tem que calcular o calor por condução através da porta. Ok, tem que usar o U da porta, de vidro, vidro comum, não tem fator de, não tem delta T de correção. Depois a carga térmica de insolação na porta, tá? Carga térmica de insolação na porta. Essa é Rio de Janeiro, então usa a tabela direta. E por fim, carga térmica total é só somar, né? Botei o gabarito aí, né? Se não tiver nenhum erro, vocês vão achar esses valores aí. Bom, gente, então a aula é essa. É, Nesse momento a gente tem caminhando para 40 minutos de aula, tá? Eu vou voltar com a minha câmera aqui, né? Voltei com a minha câmera, tá? E vou despedir de vocês. Vou parar aqui de compartilhar. Parei o compartilhamento, vou cortar a câmera. Só sobrou o microfone, né? E aqui eu vou parar a gravação.